Bom, algumas pessoas vieram falar para mim e meio que falar comigo a respeito de um problema que estão tendo com o Photoshop, e para exemplificar, eu vou fazer com esse Photoshop mesmo, tá? Que eu acho que é a versão que CS5, né? Bom, algumas pessoas têm me questionado a respeito dos discos de trabalho. O que são os discos de trabalho? São justamente onde é colocado todo o armazenamento, né, de caches e de arquivos do programa Photoshop quando você instala ele. E aí algumas pessoas têm falado que sempre fica aparecendo aquela mensagem dos discos de trabalho estão cheios. E hoje eu vou aqui para resolver esse problema, tá? Não é um problema que eu estou passando, mas que eu já passei. E lá atrás eu fiz um vídeo a respeito disso, mas agora eu pretendo renovar esse vídeo justamente para que vocês entendam mais ou menos como é o processo de resolução. Não sei se esse processo vai resolver todos os problemas, mas que essa é a forma legal, digamos assim, e essa é a forma correta, né, de resolver esse problema, tá? Resolveu para mim e para muita gente que eu vi nos comentários lá do meu vídeo. Então, se você não é inscrito aqui no canal, claro, se inscreve e deixa seu like, porque a gente vai estar trazendo mais e mais vídeos aqui para você que gosta dessa ferramenta, tá bom? Bom, primeiro nós vamos aqui em editar, viemos aqui em preferência e nós viemos aqui em desempenho. Bom, a maioria dos problemas que dá em relação a disco é justamente por, na maioria das vezes, o dispositivo que você está usando, seja Mac ou Windows, né? Ou Windows não, seja Mac ou seja notebook normal, eles têm pouca memória, tá? Às vezes a pessoa tem um SSD de 120 GB, um HD ali de 300, que já tem algumas coisas, então isso vai dificultando. Então, o que acontece? Geralmente, isso acontece justamente porque quando você instala o Photoshop, ele já vai consumir ali um certo tipo de memória, né? Digamos assim, uma memória RAM ali, e também vai justamente consumir muito espaço. Por quê? Porque você está trabalhando com um programa que faz muitas coisas, então você vai consumir muito espaço, tá? E o que acontece? Eu aconselho para você que já utiliza esse tipo de programa a fazer o seguinte, a colocar ou um HD no seu notebook, tá? Reserva. Primeiro que para você que usa Photoshop, a minha indicação é que você use um SSD com o seu armazenamento principal. E aí, depois você utiliza o HD como um secundário, tá? Que é para você salvar arquivos, salvar projetos e coisas do tipo. Essa é a recomendação inicial para você. Caso você não consiga ter, né, digamos assim, essa opção, o mais aconselhável é que você divida o seu SSD em partições. Então você deixa uma partição ali para o Windows e os programas e tudo mais, e você deixa outra partição, porque daí você vai ter mais opções de compartilhamento. Você vê que aqui eu tenho, né, três opções aqui de divisão de compartilhamento de espaço, né, que eu tenho aqui o SSD e tenho aqui a divisão desses dois aqui, que é justamente do HD, tá? Então para mim que tem um HD secundário, eu poderia selecionar essas duas opções e ter aí a divisão dessa locação aí em três espaços, em três lugares, tá? Essa seria a forma correta de fazer. Caso você tenha um SSD, você pode dividir isso, e você pode encontrar no YouTube, né, como dividir o HD, como selecionar partições de HD. E aí você vai fazer o que? Você vai dividir, você vai tirar uma parte só para o Windows, para que o Windows consuma aquela parte, e as outras partes você vai justamente locar ele para o que seria o Photoshop. Caso você esteja utilizando somente o Photoshop, tá? Então é mais ou menos assim que você vai resolver esse problema. Você precisa dividir, tá, com todas as partições que você tem o seu Photoshop, para que ele não consuma muito daquilo que você está usando. Então vamos supor que você está consumindo muito do seu SSD e você tem pouco espaço no seu SSD. Quando você entrar aqui em algum programa de busca, não sei o que, vai travar, porque ele já está consumindo ali o espaço que era daquele programa. Então, quando você divide, você faz com que o trabalho seja ali para 2, 3, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, se o seu tiver essas opções aqui disponíveis, de quadradinho disponível, você pode selecionar, porque daí você vai dividir e vai resolver esse problema. Bom, é simples e fácil, e foi assim que eu resolvi esse problema. Depois você aperta em OK, você fecha aqui o seu Photoshop e abre de novo, que vai estar tudo certo, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado. Se gostou, é claro, clica aí
no gostei e deixe o seu comentário para saber se no seu deu certo, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até a próxima e valeu!